Eu acho que a primeira pergunta que vale a pena ser feita é: há uma definição do que seria saúde mental? Saúde mental é um bom funcionamento do organismo do ponto de vista psicológico e fisiológico que permite uma pessoa ser minimamente funcional no dia a dia. Quando você vai ver o DSM, por exemplo, que é o manual diagnóstico psiquiátrico que a gente usa, que tem os critérios diagnósticos para caracterizar uma pessoa dentro de um quadro psicopatológico, existem vários critérios lá. E um dos critérios é: estes sintomas precisam gerar uma disfunção significativa na vida do indivíduo. Então, por exemplo, se a pessoa tem eventualmente um pouco de desatenção, se a pessoa tem eventualmente um pouco de ansiedade, se a pessoa eventualmente é um pouco mais triste em alguns momentos, se aquilo não gera um impacto significativo na vida dela do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de família, do ponto de vista de rede de amigos, teoricamente ela não está com um quadro psicológico, ou seja, é normal você ter o que a gente chama de traços de ansiedade, traços de depressão, traços de toque. Agora, quando isso alcança um nível específico de determinados critérios e começa a prejudicar a sua funcionalidade como indivíduo, você pode ter uma disfunção do ponto de vista de saúde mental que é passível de tratamento. Então, saúde mental é você ter um bom funcionamento, não é necessariamente ser feliz. É você ter um bom funcionamento e saber lidar com os momentos de estresse e tristeza. É um critério importante a pessoa avaliar se ela tem problemas em outros setores da vida dela, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de insônia, né? Um dos critérios para você falar que a pessoa está tendo insônia é ela ter prejuízo em outros setores, tipo no trabalho, na vida pessoal. Eu tenho a impressão de que hoje a gente está numa geração onde tudo tem que ser muito prazeroso, muito bom, muito saudável, muito tudo, assim, de um jeito bom, obviamente. E aí qualquer desconforto, a pessoa fala, tô com problema, tenho insônia, tenho depressão. E é só a vida acontecendo, as coisas acontecendo de forma normal. Eu acho que o mais comum de todos, assim, que me mandam sempre, pedem aula sobre isso, etc., é desatenção. TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH. TDAH tem uma prevalência de 2 a 4, alguns estudos mostram 5% da população. Eu tenho dislexia. Sabe qual que é o maior problema? Que é um pano de fundo e explica grande parte dos transtornos psiquiátricos hoje, inclusive dos transtornos metabólicos, etc. O nosso organismo, ele não foi selecionado no ambiente para sobreviver no ambiente que a gente vive hoje. Não. Eu vou pegar 3 exemplos rápidos aqui para não onerar o tempo. Se você pegar, por exemplo, insônia, obesidade e depressão. Insônia acontece basicamente por quê? Porque a gente tem luz natural, luz artificial à noite, que nunca teve, então o nosso sistema cerebral não foi formulado para conseguir lidar com luz branca à noite. Os nossos neurônios não lidam muito bem com luz branca à noite. A gente nunca esteve tão alerta à noite porque tinha predador lá fora da caverna, a gente ficava sempre mais recluso. Então isso, você pega um organismo que se desenvolveu nesse ambiente, coloca ele viver num outro ambiente, você muda o ambiente, você muda a resposta, o que acontece é uma inundação de insônia. Depressão. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias... obesidade. Lá no passado, quando a gente não tinha tantas calorias disponíveis, você ter um sistema relativamente pouco sensível a ficar saciado, provavelmente foi muito adaptativo. Porque você comia agora, daqui umas 5, 6 horas você sentia fome, saía caçar, saía buscar semente, você conseguia... Então, aquele que teve um sistema que gerou saciedade por muito tempo, podia acabar morrendo por desnutrição e não ter perpetuado esses genes para frente por meio de seleção. Hoje, a gente tem um sistema que foi selecionado num ambiente com relativamente pouca caloria, um sistema que precisava gerar fome para gerar motivação para você buscar alimento, um sistema existente num lugar onde você consegue 700 calorias num pacotinho de M&M. Sem contar o tipo de alimentação que as pessoas têm hoje, Exato. que geralmente Que não comem existia, coisas né? que foram feitas para comer muito e a pessoa tenta comer pouco. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. Você pega um organismo fisiológico que foi selecionado num lugar com poucos nutrientes e pouca caloria e coloca num lugar com muita disponibilidade calórica, qual que é o resultado? Uma inundação de obesidade. E depressão. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é estresse crônico. O nosso sistema de estresse ele se desenvolveu para você lidar com um leão aqui, com uma cobra ali, para fugir de um predador aqui. Cessou o estresse, cessou o problema. Hoje a gente vive não ficar num estresse... estressado o dia Você inteiro. não tinha um né? leão todos os dias. Exato. E aí quando você pega um organismo que foi selecionado num lugar para não ter picos de estresse sempre, bota viver numa sociedade extremamente complexa, extremamente geradora de estresse crônico, o que acontece? Uma inundação de depressão. É uma incompatibilidade evolutiva, nós não fomos criados para viver hoje em dia.